1 Pedro capítulo 1. Seja muito bem-vindo a mais uma leitura de mais um capítulo da Bíblia aqui junto comigo, né? O seu companheiro de leitura, Bispo Fabrício Dias. Quem é o seu companheiro de leitura aqui no YouTube, aqui nas redes sociais? Sou eu mesmo, seu amigo de todos os dias aqui, o Bispo Fabrício, a qual nós estamos lendo a Bíblia toda, tá? Um capítulo por dia. Hoje, iniciando, mais um livro, o livro de 1 Pedro, a carta de Pedro aqui, o capítulo 1. Vamos ler? Já coloca aqui nos comentários, como sempre, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está lendo, tá? Os comentários estão aqui à tua inteira disposição. Se você tem uma Bíblia para acompanhar, você vai estar acompanhando, e se não, vai estar aparecendo na tela, tá bom? Vamos lá? Diz assim o título, Prefácio e Saudação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça a vós outros e a paz vos seja multiplicada. Olha que bênção. Essa carta aqui, ela é para os eleitos que são forasteiros, né? Essa carta, ela foi destinada por Pedro àqueles forasteiros, aqueles que andavam, estavam sempre de lugares em lugares, aqueles que eram de longe, estavam chegando ali. Essa carta foi destinada a eles, porque cada carta, se você for analisar aqui, ela é para um tipo de pessoas, para um certo lugar, para um certo povo, e essa carta aqui é para os forasteiros. Tanto esta carta trouxe muito benefício para aqueles que receberam ela na época, e hoje ela é ministrada a todos, através da minha vida, através dos pregadores, das pregadoras, e está chegando até você hoje. Versículo 3, ação de graças. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que bacana, ele nos regenerou para uma viva esperança, É uma esperança. O que é uma esperança viva? É uma esperança que você sabe que dali vai vir algo, Porque algo que já morreu, algo morto, não tem... nós não temos um futuro para aquilo. Só que quando se trata de uma esperança viva, a esperança é para o futuro, Então essa esperança, o Pedro falando que ela é viva aqui no versículo 3, ele está querendo dizer que o futuro vai prometer muitas coisas boas. Que bacana, Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Ele está querendo aqui dizer para as pessoas que mesmo passando por lutas e provações, faz parte do processo, Nós temos que entender isso. Os apóstolos, eles foram bem claros nisso, A palavra de Deus, ela é bem clara nisso. Ela mostra, nós vimos aqui no começo de Tiago falando isso também, Tende por alegria, as perseguições, as provações, o Tiago ele falou, e aqui o Pedro também começa falando que mesmo que nós estejamos contristados, tristes porque estamos passando por algumas provações, essas provações elas fazem parte do processo e com certeza vai ter um resultado lá na frente, porque a esperança ela é o quê? Ela é viva, como nós vimos aqui no versículo 3. Virando a minha página aqui, estou com a minha Bíblia bem aqui na minha frente, diz assim, versículo 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ele está falando aqui que a nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro, Isso é maravilhoso saber disso.
a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha que bacana, ele está falando assim que mesmo sem vermos ali com os olhos físicos, nós conseguimos amar a Cristo. E por causa desta fé nós alcançamos a salvação da nossa alma, né? Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nela estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Olha que interessante, ele fala aqui sobre os testemunhos, né? Sobre os exemplos, as atitudes que elas são observadas por mim e são observadas por você e por todos que estão à nossa volta, né? Versículo 12. A eles foram revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as quais que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o evangelho, coisas estas que anjos anelam prescrutar. Olha que interessante, né? A gente vê se cumprindo o que os profetas fizeram, né? Os profetas profetizaram sobre Jesus, os profetas falaram da salvação, os profetas eles cumpriram o seu bom combate aqui na terra, profetizando isso que nós vivemos hoje, a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. O que nós temos vivido hoje foi o que os profetas profetizaram lá atrás. Então nós temos que nos alegrar muito, porque estamos vivendo um tempo de maravilha, um tempo que muitos profetizaram, proferiram, falaram desses dias, e nós estamos vivendo esses dias hoje, né? O versículo 13 fala assim, ó, a santidade da vida é o título, né, do versículo 13. Lembrando a todos que nós estamos lendo a Bíblia toda, tá? Todos os capítulos, um capítulo por dia, e eu convido você para fazer parte desse propósito de Deus aqui na Terra, lendo a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Já temos alguns livros lidos aqui e estamos lendo a partir de agora até chegar ao fim dessa leitura maravilhosa. Vem fazer parte dessa família e chama muita gente para fazer parte também desse propósito de Deus, tá? Vamos lá, versículo 13. Por isso, cingindo-vos o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da sabedoria, da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Ele está falando aqui para que eu e vocês venhamos nos vestir de entendimento. Quando fala cingindo, aqui no versículo 13, é se vestindo. Se vistam, né? De entendimento, não fiquem vivendo das coisas que tinham anteriormente, nos preceitos antigos, nas paixões antigas, e vivam uma vida em Cristo, né? É a orientação. Aí o versículo 15 fala, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados no vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, né? Ele está falando aqui, ó,
vocês não foram comprados, nós não fomos comprados por ouro, por prata, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E ele termina aqui, fala assim que os nossos pais nos deixaram como herança, eles nos deixaram como herança uma vida errada, né? Deixaram como errado um legado para a gente, um legado de pecado, os antigos. Um legado falando de Adão e Eva, falando daqueles que não obedeciam a Deus, nós recebemos um legado que não tínhamos como ser salvo por nós mesmos. Mas o sangue do Cordeiro foi o preço pago. O sangue de Jesus foi o preço pago para que eu e vocês tivéssemos vida, né? Que interessante. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Então, mais uma vez, falando que fomos comprados, né, pelo sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso. As cartas aqui do finalzinho aqui, que eu fiz questão de ler nos últimos dias agora com você, são leituras maravilhosas, tanto que nos dá aquele prazer, sabe, que você respira fundo, tanto que dá aquela alegria e também tem muito ensinamento, né? Já estamos acabando aqui, mais 3 versículos aqui já acabamos. Fala assim o título do 22. A santidade no amor. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência e verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então ele está falando aqui para a gente amar um ao outro, né? Sempre Deus vai cobrar, Jesus vai nos cobrar, o Espírito Santo vai nos cobrar para a gente amar o próximo, né? Principalmente alguma pessoa que nos fez alguma coisa que não nos agradou, para que a gente perdoe e ame essa pessoa. Não necessariamente que você precisa conviver com ela ali o tempo todo, mas que você não guarde rancor, não fique ali com sentimentos ruins contra ela. Principalmente ore sempre por ela, para ela alcançar também a salvação, né? Versículo 24 e 25, para encerrarmos a leitura de hoje, fala assim: pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Graças a Deus. Olha que palavra linda. Hoje ouvimos falar um pouquinho aqui da nossa fé. Ouvimos o Pedro falando aqui que essa palavra é uma palavra para os forasteiros, né? Que nós temos nessa palavra uma esperança viva. Vimos mais um pouquinho sabendo que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, e agora por fim ele fala aqui que nós temos que amar o próximo e que a palavra ela é eterna, né? Acabamos a nossa leitura de hoje. Queria pedir um grande favor para você antes de você sair aqui do vídeo, que você escreva aqui embaixo aqui até amanhã, profetizando que você vai estar aqui amanhã, e chama muita gente, compartilha esse vídeo aí com muitas pessoas, porque com certeza todos vão ser cheios da palavra de Deus. E amanhã, se Deus nos permitir, estamos aqui lendo capítulo 2 de 1 Pedro, tá bom? Até amanhã, que Deus te abençoe.